pânico e desespero dentro do STF, gente, tá? O desespero tomou conta do STF neste exato momento, após várias tragédias confirmadas contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou trazer absolutamente todas elas, gente, tá? Não pensem vocês que foi só a justiça, né, da Itália que humilhou o ministro Alexandre de Moraes com o cancelamento, né, da extradição da Carla Zambelli para o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes levou outras várias derrotas internacionais. Isso vocês não sabiam, né? Não tô vendo, né, a mídia de esquerda divulgando aí essas informações, mas euzinho aqui vou atualizar a todos vocês. E sim, gente, tá? Além da derrota que Alexandre de Moraes sofreu na Itália, teve outras derrotas internacionais que ele sofreu também. E é claro que eu vou trazer também essa notícia que está gerando pânico e desespero dentro do STF, gente, tá? Desespero no STF após um combo de tragédias devastadoras contra o ministro Alexandre de Moraes que foram confirmadas aqui há poucos instantes. Temos também, gente, tá, o ministro André Mendonça. O gigante parece que acordou. O terrivelmente evangélico André Mendonça acaba de soltar a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lulão, gente, tá? Agora é oficial, acabou de sair aqui na imprensa que o ministro André Mendonça está preparando uma bomba contra o Lulinha. Inclusive, a informação que acaba de chegar é que este anúncio do André Mendonça, essa decisão do André Mendonça, pode ser publicada ainda hoje, gente, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui para vocês, gente, tá? Ministro André Mendonça tomou decisão e essa decisão pode ser publicada ainda hoje, que está gerando pânico e desespero no Lula, no PT, na esquerda. O Lulinha deve estar sem dormir, né, gente, tá? Vocês já devem ter noção do que se trata. E assim, gente, além dessas, outras várias, tem muita coisa que eu preciso trazer para vocês aqui nesse boletim. Tem o Eduardo Bolsonaro, que acabou de fazer uma denúncia gravíssima direto dos Estados Unidos. Vocês não têm noção do que o Eduardo Bolsonaro acabou de explodir direto dos Estados Unidos. A coisa é muito pior do que a gente imaginava, tá? A forma sorrateira, cruel e covarde com que eles estão tentando derrubar o Flávio Bolsonaro é muito pior do que a gente imaginava. O Eduardo acabou de descobrir uma bomba e acabou de revelar aqui que eu vou trazer. Vocês vão ficar aterrorizados. Então, assim, gente, o vídeo tá impecável, né, do início até o fim. Rapidamente, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, senador Eduardo Girão e senador Cleitinho acaba de fazer uma revelação devastadora que está prestes a acontecer dentro do Congresso Nacional, mas no que depender deles, eles não vão ter essa vitória. Vocês se lembram do Benedito Gonçalves, gente? Tá? Missão dada, missão cumprida? Pois é, vejam só a bomba que está prestes a explodir em Brasília, que eles estão tentando, ó. Eles estão tentando impedir e precisa da nossa ajuda, vejam só. A população brasileira, a gente pede muita atenção de todos vocês, tá? Eu e o Eduardo Girão aqui. Presta atenção na manobra que o presidente Davi Alcolumbre fez ontem para poder beneficiar o Benedito Gonçalves. Olha aí. Foi informado à presidência que a posse do novo Corregedor Nacional de Justiça se dará no dia 3 de setembro. Portanto, como nós temos muito prazo ainda até o dia 3 de setembro, eu determino o cancelamento da votação. Ele ia perder, a gente ia derrotar essa indicação do Lula para o CNJ. E é importante que você se mobilize para que a gente complete a vitória nas próximas semanas. Agora deixa eu mostrar para vocês quem que é o Benedito Gonçalves. Acompanha esse vídeo. Vocês viram quem que é o Benedito Gonçalves? É da missão dada, missão cumprida. Eles viram que ia perder ontem, a gente ia conseguir barrar essa patifaria. Sabe o que eles pegaram e fizeram? Agora adiou. Vai ser votado novamente aqui. Por isso que a gente pede a mobilização de cada um de vocês que marque os senadores para votar contra a indicação do Benedito Gonçalves. É isso, Girão? É isso aí. Vai ser nas próximas semanas. E essa vitória parcial a gente pode conseguir como uma vitória total. Mobiliza pelo não ao Benedito Gonçalves. Compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Tamo junto. Gente, isso é o que eu chamo de esgoto da política brasileira, tá? Quando vocês, Fabiana, quando você fala esgoto da política, o que é que você quer dizer? Isso aqui.
Mais uma vez, um indicado do Lula, que é a missão dada, a missão cumprida, né, o Benedito Gonçalves, ia ser escorraçado, tá? Nos cálculos ali, ele iria perder amargamente. Aí, numa manobra, veio o Davi Alcolumbre, falou, gente, nossa, vai ser lá no... Gente, a posse vai ser lá no 3 de setembro, então a gente tem muito tempo. Então, vou cancelar essa sessão. Por que ele cancelou? Porque ele sabia que o Benedito Gonçalves ia ser tratorado, massacrado, que ele não ia conseguir os votos para que ele ocupasse esse cargo, né? Mais um indicado pelo Lula massacrado, seria massacrado dentro do Senado Federal. E numa manobra, ele foi lá e cancelou, Davi Alcolumbre cancelou aquela sessão para que fosse votada em outro dia, porque em outro dia o Lula pode dar seu jeitinho ali nos bastidores e conseguir os votos que ele precisa. Manobra sorrateira, isso chama-se malabarismo. Manobra sorrateira, cruel e covarde. Porque viu que o missão dada, missão cumprida iria perder naquele momento, deram um jeitinho, né? Cancelou aquela sessão para que houvesse uma outra sessão para ver se eles iam conseguir. Meu Deus do céu, gente, que vergonha. Governo Lula, membros do governo Lula, não sei se o Lula teve parte nisso, mas que vergonha, que nível que vocês desceram, gente, tá? É muito humilhante. Não aceitaram a derrota que estava prestes a acontecer numa manobra sorrateira, gente, tá? Isso é o que eu chamo de manobra sorrateira, ardilosa. Cara, a gente vai perder, cancela tudo, para tudo, vamos fazer isso numa outra sessão, vamos tentar ver, vamos conversar mais, né? Gente, para vocês terem noção. Vamos lá, gente, tem mais informação para vocês. Pessoal, vocês acharam que a derrota do ministro Alexandre de Moraes era só na Itália? Não, gente, tá? O dia está sendo devastador para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Com certeza absoluta, é um dos piores dias de Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, gente, está sofrendo um ataque brutal da Justiça Internacional, mas não é só na Itália. O ministro Alexandre de Moraes foi derrotado não só na Itália, ele está sofrendo derrotas também nos Estados Unidos. Mas não é só uma derrota, várias derrotas. Vocês sabem muito bem que ontem o ministro Alexandre de Moraes foi derrotado na Justiça Italiana. Por unanimidade, os juízes da Itália deu ganho de causa para Carla Zambelli, por violação de direitos humanos no processo que ela estava sofrendo lá na Itália. Ou seja, ali foi uma das várias derrotas do ministro Alexandre de Moraes, porque agora, vejam só isso aqui, Justiça na Flórida também decide intimar Moraes por e-mail em processo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gente, tá? O dia hoje está terrível para o ministro Alexandre de Moraes, está devastador, gente, tá? Alexandre de Moraes sofreu derrotas, derrota brutal na Justiça Internacional. Tá aqui, essa aqui é só a primeira, daqui a pouco tem outra. Essa aqui não é só... Tem a primeira na Justiça da Itália que ele perdeu, essa aqui agora na Flórida. Calma que tem mais. A Justiça Federal da Flórida autorizou a citação por e-mail do ministro Alexandre de Moraes do STF. Na ação movida pelas plataformas Rumble e Trump Media, dona da Truth Social, a decisão tomada na última sexta-feira derruba o impasse que travava a notificação do magistrado e abre caminho para que o processo avance rumo a uma análise de mérito ou a uma condenação à revelia. Gente, o Alexandre de Moraes deve estar furioso. E a gente tem informação de bastidores que lá no STF eles não estão gostando aqui dessa exposição da Suprema Corte, tá? A decisão foi tomada mais de um ano após o ajuizamento da ação. De acordo com o advogado Martin De Luca, tá? Aquele branquinho que tem um português impecável,
que representa as plataformas, né, a juíza Mary S. Scriven, do Tribunal Federal da Flórida, permitiu a notificação eletrônica de Moraes, uma vez que eles não conseguem notificar o Moraes aqui dentro do Brasil, está sendo blindado aqui dentro do Brasil, né? E que possibilita que o processo avance, obrigando o ministro a responder à acusação ou enfrentar uma possível condenação à revelia. Ele pode ser até condenado à revelia. Com isso, a Corte Americana permite que o caso prossiga após meses de paralisação. Se Moraes não responder após ser citado, a Rumble e a Trump Media deverão pedir a decretação de revelia dentro de um prazo de 21 dias. Ele tem 21 dias. A Corte reconheceu que as empresas tentaram, ao longo de meses, realizar a citação formal pelos canais previstos na Convenção de Haia, mas concluiu que o processo no Brasil se tornou politizado e efetivamente indisponível. Para a Justiça dos Estados Unidos, a notificação por e-mail atende ao devido processo legal. O que diz a ação? As empresas alegam que Moraes impôs ordens de censura secretas a plataformas americanas, afetando conteúdos protegidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é levada extremamente a sério. A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos é extremamente levada a sério, completamente o contrário do que acontece aqui no Brasil com a nossa Constituição, que muitas vezes é rasgada e jogada na lata do lixo, né, por alguns magistrados. Então, segundo a petição, o magistrado teria agido de forma extraterritorial, ignorando o governo e os tribunais americanos ao determinar bloqueios de contas e remoção de publicações sem passar pelos canais diplomáticos adequados. A repercussão da decisão partiu do próprio advogado das plataformas em publicação que divulgou o resultado. Martin DeLuca afirmou que Moraes teria imposto ordens secretas de censura a plataformas americanas e discursos protegidos pela Constituição, contornando o governo e os tribunais dos Estados Unidos. A ação foi protocolada em janeiro de 25 e ganha novo fôlego com a autorização de citação, um passo processual fundamental para que o caso seja julgado no mérito. Gente, pensem, Alexandre de Moraes, condenado à revelia, condenado na Justiça dos Estados Unidos. Vocês têm noção do estrago que isso aqui vai ser para a Suprema Corte aqui no Brasil? Por isso que o desespero está tomando conta do STF. Isso aqui, gente, suja a imagem do STF sem precedentes. Sem precedentes, gente, tá? Inclusive tem um vídeo aqui do jornalista Capelli, do portal de notícias Metrópolis, trazendo aqui o desconforto dentro do STF, no que isso aqui pode implicar, é a credibilidade do ministro Alexandre de Moraes caindo ladeira abaixo e tende a piorar muito mais. Assistam que vocês vão entender. Contra Alexandre de Moraes, que autorizou que o ministro do STF seja intimado por e-mail em um processo movido pelas empresas Rumble e Trump Media, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão foi assinada nesta sexta-feira, hoje, pela juíza Mary Scriven, da Corte Distrital da Flórida. Na ação, as empresas alegam que Moraes expediu ordens de censura contra cidadãos nos Estados Unidos e exigiu que a Rumble mantivesse um representante legal no Brasil para receber determinações judiciais. As companhias afirmam que as medidas violariam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, além de outras normas norte-americanas sobre liberdade de expressão e proteção de dados. A magistrada dos Estados Unidos afirmou que as tentativas de citação formal pelas vias previstas na Convenção de Haia ficaram paralisadas no Brasil. Segundo o processo, o STJ brasileiro teria consultado a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União antes de analisar o pedido, o que teria interrompido o andamento do procedimento. Ao autorizar a intimação eletrônica, a juíza entendeu que o envio por e-mail não viola tratados internacionais e atende às garantias do devido processo legal. A Corte na Flórida determinou que as empresas concluam a citação de Alexandre de Moraes em até 30 dias por meio dos endereços eletrônicos institucionais do Supremo.
Resumindo, né, gente, tá? Tentaram proteger o ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil, PGR, dentre outros órgãos, ou seja, eles não deixaram que chegassem perto do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes ser citado, intimado aqui dentro do Brasil, parou lá. Não. Eles não deixaram. Não deixaram que a Justiça dos Estados Unidos chegasse perto do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Porém, lá dentro, utilizando a Justiça dos Estados Unidos, a Justiça americana, eles encontraram um meio de fazer essa citação. Inclusive, um meio que já foi utilizado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil, né? Para tentar... já fez isso com Rodrigo Constantino, com Eduardo Bolsonaro. Se eu não me engano, ele já utilizou esse mesmo procedimento que a justiça americana está utilizando agora. O próprio Alexandre de Moraes já utilizou com outras pessoas que ele queria que fosse intimado, que a pessoa ficasse ciente de que tem que responder à justiça. Da mesma forma, né, gente? Então, é o ministro Alexandre de Moraes provando do próprio veneno, né? É basicamente isso que está acontecendo. É a justiça americana utilizando os mesmos meios que o próprio ministro Moraes utiliza para citar, para notificar os seus intimados. Gente, tá? Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes não deve ter gostado nada. Então, além da derrota sobre o caso Carla Zambelli, além dessa citação sobre a Trump Media, né, a Rumble, dessa justiça, dessa intimação através de e-mail, também temos aqui também essa terceira, que é essa que está aqui, ó. Transparência Internacional critica arquivamento de investigação sobre voo com Mota e Nogueira. Então, gente, o dia está sendo devastador para o Alexandre de Moraes. Ele sofreu um ataque brutal de justiça internacional, na justiça internacional. Primeiro foi no caso Carla Zambelli, depois da Trump Media e agora aqui no caso do Hugo Mota. Transparência Internacional. Transparência Internacional critica arquivamento de investigação sobre voo com Mota e Nogueira, sobre aquele caso das malas que não foram checadas no aeroporto. A Transparência Internacional criticou nesta última sexta-feira a decisão do ministro Alexandre de Moraes de arquivar a investigação contra parlamentares no caso que apura a entrada irregular de bagagens de um voo vindo do exterior. Só que esse exterior, gente, era um paraíso fiscal, tá? O presidente da Câmara e outros líderes voam de um paraíso fiscal no jato de um investigado por ligações com crime organizado. E na chegada, a tripulação passa sem inspeção de bagagem, disse a Transparência Internacional em publicação no X. A entidade criticou o fato de apenas o piloto ser investigado. Por que só o piloto está sendo investigado? Por que o Hugo Mota e o coleguinha lá não teve as bagagens checadas? Na quinta-feira, 21, Moraes entendeu que não há indícios de participação do presidente da Câmara, Hugo Mota, do senador Ciro Nogueira, nem de deputados federais nos crimes investigados pela Polícia Federal. O ministro determinou o envio, no caso da primeira vara de Sorocaba, por considerar inexistentes elementos que justificassem a manutenção do processo do STF. Mas se eles eram inocentes, por quê que não teve checagem lá na malinha deles também? Eles estavam vindo de um paraíso fiscal. Por quê que não aconteceu a fiscalização? Por que com ele? Por que é diferente? Porque é um parlamentar? Então, se eu sou uma deputada federal, eu não posso ter a minha mala fiscalizada? Eu sou melhor do que todos os outros cidadãos brasileiros? É mais ou menos isso? Epa, peraí, não, é um presidente da Câmara dos Deputados. É um senador da República, Ciro Nogueira. Não pode ter fiscalização. Não. Assim, gente, isso é segregação da justiça. Por que qual é? Então, se é um senador, não pode cometer crime. Se é um presidente da Câmara, não pode cometer ato ilícito, é imune. Se é um presidente da Câmara, pode ter certeza absoluta que é uma Madre Teresa de Calcutá, que não comete crime. Eu só consigo me lembrar do Eduardo Cunha,
que já foi presidente da Câmara, e olha lá o que aconteceu. Deu para vocês entenderem? Não que eu esteja fazendo acusação, tudo é investigado, gente. Tudo tem que ter investigação. Agora, por quê? Porque o cara é um presidente... Porque o cara é senador da República, é presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados? Não pode ter a sua mala revistada, como todo cidadão brasileiro. Por que tem que ser diferente? Essa é a pergunta. Por que tem que ser diferente? Porque é um senador e um presidente da Câmara, tem que ser diferenciado. Transparência internacional, gente. Vocês estão entendendo como que o dia está terrível para o Alexandre de Moraes hoje? Além da derrota na justiça italiana, além dessa derrota na justiça dos Estados Unidos, que agora ele vai ser intimado, nem que seja por e-mail, que foi blindado aqui no Brasil, segundo a justiça dos Estados Unidos, agora a transparência internacional também partiu para cima do Moraes. É uma patifaria, uma vergonha. É a transparência internacional esfregando na cara do STF que, olha, não foi legal isso que vocês fizeram. Isso abre precedentes. Então, se o senador Ciro Nogueira, se o Hugo Mota, presidente da Câmara, não teve os seus pertences ali revistados no aeroporto, aí os próximos que vão vir, gente, de boas. Se aconteceu com o Ciro Nogueira no Mota, a gente também não pode ser revistado. Vai abrir um precedente que vai custar muito caro, que pode custar muito caro para a gente no futuro. Deu para vocês entenderem, gente? É a questão do precedente. Quando você toma uma decisão aqui agora, abre precedentes para que no futuro aconteça e não possa ser revistado. Não, vocês não vão me revistar, não. Lá atrás, Hugo Mota e Ciro Nogueira não foram revistados lá quando chegaram de viagem. Eu sou senador da República, assim como Ciro Nogueira, vocês não vão me revistar. Vamos revistar sim, o senhor não é melhor. Então vai lá se ver com o Alexandre de Moraes, porque foi ele que decidiu. Deu para vocês entenderem, gente, onde isso pode chegar? Não sei, gente, às vezes eu tenho a impressão de que o ministro Alexandre de Moraes toma algumas decisões e esquece do futuro. Esquece que lá na frente pode acontecer algo parecido. E como que vai revistar? Como que vai revistar? Se o precedente lá atrás ele mesmo abriu para que não fossem revistados no futuro. Ai, gente, é chocante, é impressionante. É impressionante a patifaria que virou o judiciário brasileiro. É só uma humilde opinião. Nicolas Ferreira, gente, cobra obra do governo Lula, né? Obra parada. Gente, tá? Nicolas Ferreira partiu para cima do Lula e teve uma ajuda de peso. Vocês vão entender, vejam só. Galera, dá só uma olhada, eu parei aqui, a gente tá indo agora lá pra tribo, mas olha lá, construção da ponte do município de Marechal Thaumaturgo. Quando você vai olhar o valor ali, 2.800.000 reais. Data final da obra, 6/4/2026. Que dia que é hoje? Hoje é dia 19 de maio. Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Mas cadê a ponte? Não tem. Não tem? Entendi. Então, assim, pra onde que foi aqueles 2.800.000 reais ali? E cadê a ponte? Cara, é inacreditável como é que isso acontece no país. Isso é inacreditável, bicho. As pessoas... Essas mínimas. Muito que ver. As pessoas precisam... É o mínimo, né? Isso é o mínimo, né? As pessoas precisam de ponte, cara. Não tem uma ponte. A pessoa pagou pela ponte. Aí tá lá, tá escrito ali, dia 6/4/2026. Que era o término da obra. Cadê a obra, bicho? Aí você falar comigo que eu não gosto do Lula porque é picuinha, não é picuinha. É porque eles já estão, é isso mesmo, é ladrão mesmo. Porque já tem 20 anos que está no poder e não faz as coisas, enganando as pessoas. Aí chega na época eleitoral, aí vai querer, né, dar Bolsa Família, vai querer fazer um monte de coisa. Aqui tem gente que precisa dar o gás, que tem gente que precisa mesmo, não tem? Tem gente que precisa. Mas o PT usa isso para poder ter uma compra de votos, enquanto o dinheiro que ela paga de imposto poderia estar sendo construído as coisas aqui. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Então, vergonha na sua cara, Lula. Eu vou ter certeza, esse ano, se Deus quiser. E se não for esse ano também, ele não vai ficar para sempre, não. Um dia o Lula não vai ser presidente do Brasil, não.
Vocês viram ali? Toma vergonha na sua cara, Lula. Gente do céu, o Nicolas Ferreira partiu pra cima. É aquela coisa, né, gente, tá? São as promessas não cumpridas, né? O que o Lula mais fez, né, durante aquela última campanha. Prometeu até picanha. Prometeu, na maior cara lavada. Prometeu acabar com sigilo, prometeram que não ia ter taxa das blusinhas, prometeu, mas muita coisa, né? Com o Nicolas Ferreira não tem dessa não, vai lá e prova. Que vergonha, gente, tá? Quase 3 milhões, cadê o dinheiro, né? Essa pergunta é boa, cadê o dinheiro? Se a ponte não tá lá, cadê o dinheiro? Precisamos de uma resposta, né? E agora, Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acaba de explodir uma bomba. Vejam só, gente, o nível do desespero, do que eles estão sendo capazes de fazer para tentar tirar o Flávio Bolsonaro do páreo, né? Para que o caminho fique livre para o Lula da Silva vencer essa eleição. Vejam só o esgoto da política brasileira e o esgoto de alguns jornalistas, que eles são capazes de fazer para tentar derrubar e destruir o Flávio Bolsonaro. Vocês vão entender assistindo, vejam só. Acabou de acontecer uma situação aqui que nos Estados Unidos não é nada comum. A minha esposa me ligou, muito nervosa, porque tinha uma pessoa ao redor da minha casa e que foi aqui atendida inicialmente pela minha filha, pela Georgia, e depois continuou ao redor. E aí, quando eu cheguei aqui no local, a gente acabou descobrindo que era uma pessoa do Intercept. Estava incomodando a vizinhança. Nós chamamos a polícia, porque eu não sabia do que se tratava, né? Aqui no Texas, vocês sabem que muitas pessoas têm arma dentro de casa. Normalmente as pessoas que você recebe na sua casa são pessoas que você conhece, tá? Não estou fazendo ameaça a ninguém, não. Estou falando que é uma situação que é totalmente grave, que foge da rotina. A polícia veio, nós estamos formalizando o boletim de ocorrência, estamos passando as fotos que os policiais nos pediram para saber se a pessoa vai continuar rondando aqui. E que isso aqui nos Estados Unidos é algo sério. Só para deixar claro, aqui no território americano, esse tipo de conduta pode ser perfeitamente enquadrado como invasão de privacidade ou invasão de condomínio. A pessoa tem que adentrar aqui, na minha casa, para querer fazer qualquer tipo de coisa, é só com a permissão, né, de quem é responsável pela casa. Invasão de privacidade ou ameaças, não sei, envio de recados, sei lá o que pode acontecer. Então estou fazendo esse registro aqui de antemão, para dizer que aqui nos Estados Unidos isso aí não é brincadeira. Estão achando que vão ficar importunando a vizinhança, stalkeando, né, ou trazendo terror para minha família, isso não ficará assim. Gente, para vocês verem o nível do que eles são capazes de fazer para que o Lula se perpetue no poder. Que para eles é importante que o Lula fique no poder. Lula é bonzinho, né? Lula jorra dinheiro, né, nessas mídias esquerdistas, mas assim, a rodo. E claro que se Flávio Bolsonaro vencer, a farra do boi com o dinheiro do povo vai acabar. Deu para vocês entenderem o nível de desespero? Isso aqui, gente, tá? É muito mais grave do que a gente imagina. Membro do The Intercept. The Intercept, gente, tá? É esse jornal mequetrefe de extrema esquerda aqui do Brasil que está aqui tentando derrubar a todo custo o Flávio Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro descobriu que essa pessoa que está ali rondando a casa dele, que foi até a casa dele, é um membro do Intercept. Isso aqui, gente, tem que estar muito desesperado. É um nível do desespero sem precedentes. E a pergunta que fica é por que eles estão tão desesperados para que o Lula continue no poder? Por quê? Por quê? Querem tanto tirar o Flávio Bolsonaro do páreo para o caminho ficar livre para o Lula. Que desespero é esse? É tudo dinheiro? Tudo é dinheiro. Ah, porque se Flávio vencer, secou a fonte. Claro que vai secar. Claro que o Flávio Bolsonaro vai colocar dinheiro onde realmente precisa, que é na saúde, na educação, infraestrutura, segurança pública, que está um caos nessa gestão do Lula. Lula está se lixando para a nossa segurança. Aí um desespero. Eles querem que continue assim, do jeito que está. Desde que o governo continue jorrando milhões nas contas desses jornalistas mequetrefes, desses jornais mequetrefes. É um desespero, gente, sem precedentes.